Muito bom dia aos irmãos que estão aí participando com a gente. Saúdo aí a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, sua família neste dia. E nós sempre estamos fazendo esta transmissão aos domingos pela manhã. E neste mês de agosto, especialmente, estamos sempre conversando, batendo um papo e tendo a oportunidade também da gente ouvir da palavra de Deus, uma palavra que venha fazer com que a gente, como igreja, possa refletir sobre o nosso compromisso em sermos testemunhas do Senhor Jesus. Este mês é o mês de agosto, mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, e hoje pela manhã nós estamos aqui aguardando a entrada e a participação de mais um parceiro missionário que nós, como igreja, temos apoiado, que é o missionário pastor Fernando, que trabalha ali entre os povos indígenas Guarani e Bia, na região de Santa Catarina. Nós já o conhecemos há algum tempo, tivemos a oportunidade também de, como igreja, alguns irmãos, nós estivemos lá visitando ele, a sua esposa Angelita, e conhecendo o trabalho que eles realizam ali entre os índios guaranis. Então, hoje de manhã, nós vamos ter a participação dele. Os irmãos que não conhecem poderão conhecê-lo, saber um pouquinho do trabalho que ele tem realizado ali. E o trabalho nesse período agora, né, um grande desafio para todos os missionários, não só eles, como nós também, como igreja, que é conviver neste tempo de pandemia, né? Sermos igreja, não perdermos o nosso alvo, que é levar o evangelho de Jesus aos corações. Eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus antes da gente conversar com o missionário pastor Fernando, que está em Atos capítulo de número 4. Atos capítulo de número 4. Esse texto fala-nos da ocasião quando Pedro e João testemunharam perante o Sinédrio em Jerusalém que somente o Senhor Jesus é o único Salvador. Lembrar que este próprio Sinédrio havia acusado Jesus de não ser o Messias e, de forma caluniosa e blasfema, levaram essas acusações ao Estado romano, ao ponto de Jesus ser crucificado no madeiro. E agora, esses mesmos homens estão discípulos de Jesus, apóstolos enviados pelo Senhor, estão testemunhando da sua ressurreição. Estão falando que aquele que foi crucificado numa cruz, Deus o exaltou. Ele ressuscitou dos mortos e mostrando claramente, pela vontade do Pai, que o único Salvador, o único caminho para nós termos relacionamento com Deus é através de Jesus, como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Pedro diz isso no capítulo de número 4, testemunhando de Cristo perante o Sinédrio, quando ele disse: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens
pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Depois, o verso de número 18 diz que o Sinédrio, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ser uma igreja missionária é nós nada mais do que, primeiramente, experimentarmos a graça do Senhor Jesus em nossa vida. E foi isso que Pedro e João disseram ao Sinédrio. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles tiveram um encontro pessoal, real e transformador com o Senhor Jesus. E eles não poderiam ficar calados. Então, ser testemunha do Evangelho é, primeiramente, você experimentar esta transformação do poder da graça de Jesus em sua vida. Como se diz num ditado bem conhecido, você não pode dar aquilo que você não tem. E por isso, Pedro e João não podiam ficar calados, porque a vida deles foi transformada por esse encontro pessoal, real, com o Senhor Jesus. Então, ser uma igreja missionária é uma igreja que tem esta comunhão diária com o Senhor Jesus. E isso eu e você precisamos buscar todos os dias. Se você quer ser um missionário do Senhor, onde você está, na sua família, na sua rua, no seu trabalho, você precisa diariamente buscar essa comunhão com Jesus. Você não pode oferecer para os outros aquilo que você não tem experimentado na sua vida, né? Então, nessa manhã, nós vamos ter mais uma palavra de encorajamento para nós como igreja, com a participação do missionário Fernando, que trabalha ali como eu já disse, entre os índios na região de Santa Catarina, os índios Guarani-Mibia, e eu vou adicionar ele aqui, ele já está aqui com a gente, esperando, aguardando, e eu vou colocar ele junto com a gente, e nós vamos bater um papo primeiro, e já quero deixar a oportunidade, o missionário Fernando se colocou à disposição, se os irmãos tiverem alguma pergunta a fazer, né, ou alguma curiosidade, querem saber alguma coisa do trabalho que eles realizam lá, que você coloque aí nos comentários, tá bom? Coloque aí nos comentários, enquanto nós estivermos conversando, e eu vou passar para ele a sua pergunta, a sua curiosidade, para ele vai poder nos responder, então, e nos auxiliar. Mas antes eu quero orar com você, para que esse tempo que a gente vai passar aqui seja um tempo de edificação para nós, um tempo de enriquecimento, que Deus use essas circunstâncias, esta ferramenta, para fortalecer a nossa fé e nos despertar como igreja para o nosso compromisso, né, de levar o Evangelho, de testemunhar de Cristo, onde quer que Deus, soberanamente, na sua providência, Ele nos levar onde Ele nos colocou. Então, quero convidar você para nós orarmos. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua graça que é tão maravilhosa, pelo Teu amor, não somente em ter criado este mundo, mas ter nos amado, sem nós merecermos, pecadores como somos. O Senhor nos deu Seu único Filho para ser o nosso Salvador, para morrer naquela cruz. Mas Ele não ficou pregado, nem muito menos, Ele ficou numa sepultura.
O Senhor Jesus ressuscitou, está vivo, reina e voltará. E nós podemos experimentar este relacionamento pessoal com Jesus. Nós queremos te pedir, Pai, enche o nosso coração da tua graça, enche o nosso coração do poder do teu Espírito Santo, para que nós possamos ser testemunhas de Cristo Jesus na nossa casa, para os nossos familiares, para os vizinhos, no nosso trabalho. Que o Senhor venha despertar o nosso coração e nos edificar nessa manhã com a participação do nosso irmão missionário Fernando. Que o Senhor fale conosco através dele, pela pregação e exposição da tua palavra. E abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Pai. Que nós sejamos uma igreja missionária, uma igreja que tenha como alvo único glorificar o Senhor através do testemunho de Cristo Jesus. Que sejamos fiéis em fazermos isso, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Pastor Fernando, não sei se chama pastor, missionário Fernando. Muito bom dia. Ou só Fernando. Bom dia, amado. Bom dia. Estou aqui Angelita com a minha também. metade, minha esposa. Muito bom dia, Angelita. Bom dia. Então, sejam bem-vindos aí a Estamos à disposição dos amados. Queremos... Amém. Sejam o Senhor tem feito através das nossas vidas aqui entre o povo guarani. Amém. Sejam bem-vindos aí à nossa live. E nós temos conversado com aqueles missionários todo domingo, né, pela manhã, que temos tido esta oportunidade de conhecer e, como igreja, podermos estabelecer essa cooperação, essa parceria. E já conhecemos o irmão, a esposa, há algum tempo, estivemos aí com alguns irmãos da igreja, né? E foi um tempo muito bom, tempo de bastante aprendizado, né? E gostaríamos que vocês primeiro se apresentassem, o senhor falasse um pouquinho de quanto tempo está aí no trabalho missionário, e principalmente com os índios, né? Pudesse dar um panorama geral, não precisa entrar muito em detalhes, mas um breve resumo, até para aqueles que não o conhecem, possam conhecer o trabalho que vocês realizam. Quando o Senhor nos chamou para o pastorado, nós trabalhamos em várias comunidades, várias igrejas aqui em Santa Catarina. E durante a caminhada, sempre tivemos assim aquele toque mais forte quanto a missões. Até que um dia Deus nos chamou e estávamos trabalhando na igreja de Camboriú, quando então a gente foi procurar assim, um preparo melhor para o treinamento linguístico, e Deus nos encaminhou inicialmente para um povo chamado Nambiquara, em Mato Grosso, com o qual nós trabalhamos há algo em torno de 7 anos, ali próximo em Comodoro, próximo de Vilhena, em Rondônia, ali daquela região. E o Senhor esteve nos abençoando durante todo aquele período. Depois, então, retornamos e iniciamos um trabalho aqui com o povo guarani, principalmente com algumas aldeias do sul. Logo em seguida, depois de um tempo, passamos para o norte do estado. No norte do estado, estamos estabilizados ali na região de Balneário Barra do Sul, e atendemos agora uma média, na região, uma média ali de 12 aldeias, tem aqui nessa área. Tá? E durante todo esse tempo, durante toda essa caminhada, a minha esposa, a minha família tem ingressado, tem mergulhado, tem participado ativamente de todo o trabalho. E, é claro, sempre na retaguarda, comunidades assim como a do irmão, a comunidade de Carambeí, que tem nos abençoado, tem nos mantido aqui com as suas orações e com as suas contribuições. E como é que está essa situação hoje
do trabalho... O áudio está chegando bem por aí? Tá chegando, tá chegando. Estamos ouvindo bem. Queríamos saber como é que está chegando, como é que está o trabalho de vocês neste período agora de pandemia. Como está a situação aí entre os índios, guaranis, ou em outros lugares que os irmãos têm conhecimento? Como é que está sendo esse desafio de trabalhar nesse período de pandemia entre os índios? Uhum. Quando iniciou essa pandemia, recebemos orientação da nossa APMT, né, da nossa agência missionária, para que não entrássemos na área indígena, procurássemos manter distanciamento, obedecesse todas as questões quanto a protocolo, acompanhar bem isso de perto, para que evitássemos, né, qualquer comentário negativo quanto à obra missionária. Isso não foi somente assim para nós, mas foi a nível nacional. Não somente a APMT, mas todas as agências missionárias tomaram esse cuidado. E nessa caminhada a gente soube, por exemplo, que, a Missão Novas Tribos do Brasil retirou seus missionários lá em Manaus e até teve casos de Covid na própria base da missão. Graças a Deus, na nossa missão, na APMT, até há pouco tempo não tinha, assim, entre os missionários, não houve nenhum caso de Covid. O Ronaldo Lidório, né? O Ronaldo Lidório e a esposa tiveram, tá? Mas foram tratados, graças a Deus estão bem. Já em Mato Grosso houve alguns casos e foram tratados e houve então um momento em que chegou até ao ponto de desativar uma parte da triagem, devido ao tratamento ter sido assim, muito positivo, não aconteceu nenhum caso. Mas, infelizmente, nos últimos dias, tivemos notícia indígena, tá? Liderança ter falecido de Covid, um casal muito querido, e até então um dos filhos desse casal, também sofreu. Bom, irmãos, ele já tinha me falado, né, que a internet lá não é muito boa, a conectividade, eles não têm condições de terem a internet própria, mas estão tentando voltar aí. Eles pegam a internet de um vizinho, se eu não me engano. Internet agora. Eu estava explicando aqui para os irmãos que você já tinha falado das dificuldades aí do sinal da transmissão da internet, né? Uhum. E agora, no momento, a missão Kaiowá de Dourados, né, a missão presbiteriana Kaiowá, está pedindo oração porque tem mais pessoas na UTI. São indígenas kaiowás que são liderança da igreja lá. São indígenas, são nossos irmãos em Cristo e são liderança. E eles estão na UTI, entre a vida e a morte. 3 já faleceram de ontem. No dia de ontem, só 3 faleceram. Uhum. Antes de ontem para ontem. Aqui na nossa região não temos conhecimento de nenhum caso de Covid. Até onde nós sabemos, aqui entre os guaranis, nenhum caso. Mas a Covid é assim, quando ela surge, né, em 2, 3 dias, ela já prejudica a pessoa. Mas até então a gente não sabe de nenhum caso. Os nossos indígenas... Pode terminar. Gente. Pode falar, pastor. Que nós os nossos aqui... indígenas... É problema da tecnologia. O pastor fala, depois a gente fala. Não, é que eu estava falando que aqui, como igreja, nós estamos passando por isso, né? Temos um irmão muito querido, amado nosso, um presbítero, que infelizmente foi acometido, né, por Covid, está no hospital, uma situação bem delicada, né? Está no respirador, entubado,
e temos orado para que Deus venha restaurar a saúde dele. Então, a gente tem, como igreja, vivido um pouco essa experiência, né? Aqui, entre os nossos indígenas, eles, no geral, têm obedecido de ficar na aldeia, mas tem muitos que saem. Eles têm tido outros contatos, então é perigoso eles pegarem Covid, não falarem que eles estão saindo da aldeia, mas falarem que o missionário levou para eles para a aldeia. Então, a gente corre esse risco. Por isso, as missões pedem para nós não estarmos tendo muito contato com eles. O contato que a gente tem é até o portão da área indígena, de máscara, aí a gente leva algumas coisas para eles saberem que a gente não esqueceu deles, mas não tem conseguido ler a palavra, conversar, a gente só leva e se retira, sem ter contato. O contato que temos com e as igrejas, por exemplo, agora, como nós estamos usando a tecnologia, internet, Facebook, YouTube, eu imagino que na aldeia indígena isso seja impossível. Olha, às vezes a gente se surpreende, no sentido de que lá também tem, mas talvez até um pouquinho melhor do que a nossa aqui, tá? Mas a gente tem procurado manter contato com alguns também virtualmente, utilizando o WhatsApp, enviando mensagens, procurando acompanhar algumas famílias, tá? E suprir algumas necessidades quando são apresentadas. A gente procura sempre manter esse link com eles. E nesses contatos que temos assim com as aldeias, a gente procura saber como é que estão, procurar saber como está esta ou aquela família. A gente tenta, assim, sempre continuar mantendo essa ponte, essa ligação com eles. Entendi. Mas, de uma forma geral, é muito limitada assim, a nossa ação, a nossa atividade dentro da área indígena. Como a gente falou para os irmãos, se alguém tiver alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida, quiser, só colocar aí no comentário que eu vou estar passando ao nosso irmão missionário Fernando. Caiu novamente o nosso link com ele, mas estamos conseguindo aí, mesmo com as dificuldades, fazer essa transmissão, né? Eu vou deixar o senhor à vontade, então, pastor Fernando, para trazer uma palavra para a igreja, que Deus colocou no seu coração neste dia, né? Como falamos, a igreja de Carambeí tem procurado, mesmo com as nossas falhas e erros, mas tentado ser uma igreja parceira da obra missionária, né? Não olhando apenas para dentro, mas tendo um olhar para fora, de contribuir com o reino de Deus, com a sua expansão, levando o evangelho àqueles que não ouviram, não conhecem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, eu queria deixar esse momento para o senhor poder ter uma palavra para nós, como igreja, do nosso compromisso, a nossa missão de sermos testemunhas de Cristo Jesus. Tá bom? Vamos aguardar. Voltamos. Voltou. Ok. Eu vou deixar o senhor à vontade com a igreja, então. Tá bom, com os irmãos? Obrigado, amados, pelo carinho, pela atenção que vocês têm dispensado à nossa família, ao campo missionário aqui entre o povo Guarani e Induá. Muito obrigado, porque desde o primeiro contato assim que tivemos, foi sempre assim muito caloroso esse contato. A gente percebeu claramente a visão missionária que tem sido implantada e desenvolvida assim na vida de vocês. E essa essência de ser igreja, graças ao Senhor, vocês têm passado e
o desejo do nosso coração é que continue com essa visão missionária e não pare somente, não pare de enviar, de tratar, de acompanhar, de pastorear os missionários, não somente a nós, mas possam estender esse carinho, essa atenção para muitos outros. Nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês, o texto se encontra em Atos, capítulo 13. Tá bom? Peço que você esteja nos acompanhando nessa leitura. Atos, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. É interessante que quando sempre há crises, há dificuldades, há lutas, há oposições, Deus sempre vem com respostas claras e objetivas para trazer e sanar problemas, dificuldades que a sua comunidade, a sua igreja, o seu corpo enfrenta aqui nessa terra. Se você perceber o contexto do capítulo 13, basta lembrar, havia uma perseguição já muito premente, ali, forçosa sobre a igreja. Herodes tinha perseguido, havia até já martirizado alguns, perseguia a igreja, e a resposta de Deus, através da sua igreja, para essas lutas, para essas dificuldades, para essas perseguições, foi simplesmente: vamos à luta, vamos ser igreja, vamos ser missionários, né? Porque Deus sempre vê como resposta para as gerações a sua palavra, o evangelho do Senhor, que muda e transforma vidas. Contextos culturais, contextos sociais, econômicos, são importantes e determinam muitas vezes até onde nós, como seres humanos, podemos caminhar, podemos atingir, podemos estender. Mas é exatamente nessas limitações que Deus vai e se revela e expande as nossas visões, os nossos projetos, os nossos planos. Quando esses planos, esses projetos, esses sonhos estão embasados, estão enraizados nele, estão enraizados na sua mente e no seu coração, e ele tem esse prazer de transmitir para nós esses planos, esses projetos, esses planos que irão mudar e transformar a nossa realidade. E exatamente o que a comunidade lá no capítulo 13. Diante de todas essas lutas, de todos esses impedimentos que estavam ocorrendo, o Senhor reúne a sua igreja e faz com que haja uma revelação do coração de Deus através da obra do Espírito Santo para um propósito muito maior, que ia e suplantava, superava todas aquelas lutas e dificuldades. Percebam que a igreja, inicialmente, orou, se reuniu para orar e jejuar. Nós queremos uma resposta do Senhor, nós queremos um mover do Senhor, queremos ser direcionados pelo Senhor. Eu creio que isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida, diante dessas lutas. Porque quando os nossos olhos, nossos pensamentos mudam de foco, não ficam mais centralizados ou pensando somente em volta das circunstâncias, isso é determinante para que haja uma mudança de mente, uma mudança de atitude da nossa parte como igreja. E foi isso que aconteceu. Eles buscaram uma resposta de Deus para tudo aquilo que estava acontecendo. E eu creio que hoje, nos nossos dias, é importante, é determinante que nós, como igreja, possamos estar abertos e sensíveis ao mover do Espírito Santo de Deus diante dessas lutas, diante dessas dificuldades, diante dessas limitações que nos são impostas, sim, por essa pandemia e por outras situações que muitas vezes estão aí nos assolando. A igreja orou, buscou a presença do Senhor. O texto é muito claro quando diz que eles estavam orando e jejuando. Quando o Espírito Santo disse, falou,
E eu creio que até hoje o Espírito do Senhor continua a se mover sobre as nossas vidas. E Ele quer e tem o prazer de revelar para nós os seus planos, os seus projetos, para que possamos então sair de todas essas pressões. E vejam só que a resposta de Deus para aquela circunstância, para aquela situação foi: vão e façam missões. Percebam também que nesse texto, de forma muito clara, ele relaciona pessoas que estavam como liderança nessa comunidade. E essas pessoas são citadas como mestres. Olha o carinho e a atenção de Deus em dispensar para a obra missionária o seu melhor. Ele não procurou aquelas pessoas que estavam sem fazer nada, ou aquelas pessoas que simplesmente não tinham já algum envolvimento, uma inclinação, não, mas pessoas que estavam comprometidas com o reino, estavam comprometidas com o seu plano, com o seu projeto de vida sobre essa terra. E ele deu o seu melhor. Ele fez com que a igreja dele separasse o seu melhor. Percebam claramente que eram mestres, era uma liderança amadurecida que estava ali naquela comunidade. E no texto nos deixa bem claro que ele separou Barnabé e Saulo para irem fazerem missões. Isso nos leva a refletir sobre o que nós devemos fazer e o que devemos oferecer nessa visão de Deus para atingir e transformar vidas com a sua palavra. Se Deus escolheu os melhores que haviam naquela comunidade, será que a gente não tem que imitar também isso, oferecer para Deus, para o campo missionário, para a visão missionária da igreja, que é a sua essência, né? O melhor de nós? Será que não temos que fazer como era no Velho Testamento, sempre ofereciam o melhor para o Senhor, o melhor do gado, o melhor carneirinho? Eu penso que esse princípio de oferecer o melhor para a obra do Senhor, para os projetos e planos do Senhor, isso parte do próprio coração de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 32, nos diz que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não poupou nem mesmo seu Filho, mas juntamente com ele, através dele, ofereceu o seu melhor. Alguém já nos ensinou e deixou de uma forma muito clara que Deus tinha apenas um filho e fez dele um missionário. Eu quero, assim, pedir nesse momento que os irmãos possam considerar exatamente isso, de oferecerem as suas vidas, oferecerem suas famílias, oferecerem os seus filhos no altar do Senhor, para serem missionários do Senhor. Não necessariamente que tenham que se deslocar da região em que vocês estão. Não necessariamente tenham que ir para lugares distantes. Não. Mas é uma atitude de coração que muda e transforma a nossa visão. E faz com que haja um certo equilíbrio nas nossas decisões, quando oferecemos o melhor para o Senhor. E o melhor que nós temos, sem dúvida alguma, é a nossa família, são os nossos filhos, é a nossa própria vida diante do altar do Senhor. Não entramos em questões financeiras, são importantes, sim, mas essas coisas são consequências. Questão financeira é consequência. Quando há um envolvimento de coração, assim como essa igreja se envolveu, orando e jejuando, e impondo as mãos sobre eles e enviando-os, estavam colocando ali sobre a vida deles a sua proteção, a sua bênção, o seu comprometimento em estarem acompanhando, seguindo, caminhando com eles no campo missionário. Nos nossos dias não é diferente. A igreja do Senhor continua com essa visão. A igreja do Senhor continua ainda a transpirar essa essência de Deus. E a gente tem visto isso nesse acompanhamento, nesse carinho que vocês têm nos dispensado.
o desejo do meu coração é que essa obra que o Senhor iniciou nas suas vidas dê continuidade, se expanda, cresça e atinja muito mais vidas. Onde vocês estão, em outros lugares do planeta. Eu peço ao Senhor nessa manhã que esteja assim renovando sobre as suas vidas esse compromisso, esse pacto, essa aliança de fazer missões onde quer que o Senhor os envie. Então, nosso muito obrigado e que a bênção do Senhor continue sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém. Que o Senhor também venha renovar a vida de vocês, vocês que têm dedicado o tempo, dedicado os talentos para servir a Deus entre os índios, oferecendo o melhor de vocês para o Senhor. Deus também venha protegê-los, venha renová-los, sustentá-los, e contem conosco como igreja parceira, como irmãos em Cristo, para estarmos sempre apoiando, orando, ajudando no sustento, na manutenção, né? E que essa palavra de fato venha fazer a gente refletir que a obra é do Senhor, né? Nós somos apenas instrumentos em suas mãos, nada mais do que isso, né? Amém. Mas a obra é do Senhor. O Espírito Santo, ele tem autoridade, governa e dirige a igreja, né? Ainda bem que a obra missionária não depende de nós, né? E sim da ação soberana de Deus sobre a nossa vida, né? Tenhamos essa dependência, né? Para estar onde Deus quer que nós estejamos, né? E sermos testemunhas de Jesus, pelo poder do Espírito Santo para as pessoas que estão à nossa volta, né? Amém. Eu posso dar uma pincelada? A gente agradece muito. Pode falar. Na sua palavra, no início, algo me chamou a atenção. Quando o irmão leu Atos capítulo 4, é que me chamou a atenção o fato das pessoas reconhecerem ali do Sinédrio que eles haviam estado com Jesus. E o irmão enfatizou que esse encontro pessoal é que muda e transforma a vida das pessoas e é o motor, né, que incentiva o ter e o fazer para Deus. E isso é uma realidade. Né? E eu creio que é isso que repercutiu na vida da igreja do Senhor lá no passado e tem que ser também um elemento motivador para as nossas vidas. O fato de estarmos e termos estado com a pessoa do Senhor Jesus, esse contato pessoal, diário, conforme o irmão falou. Principalmente nessa fase de pandemia, quando não temos esse contato comunitário, essa reunião comunitária, como anteriormente. Então, o nosso relacionamento pessoal com o Senhor Jesus tem que se aprofundar, tem que ter raízes muito mais fortes para que possamos, então, enfrentar essas lutas, essas dificuldades. Eu penso que essa pandemia também vem fazer essa divisão, vem ser um elemento, um divisor, até mesmo para avaliarmos a nossa vida diante do Senhor, o nosso compromisso com o Senhor. Tem esse lado assim muito positivo. Porque, talvez muitas pessoas estavam simplesmente acostumadas a estarem nos trabalhos de quinta, sexta ou domingo, ou uma vez no ano, e se achar e se considerar que estava tudo em paz com Deus, mas não tinham esse relacionamento pessoal. E hoje é essa oportunidade que o Senhor nos concede através dessa pandemia, de podermos nos aprofundar nesse relacionamento com o Senhor, estar cada vez mais com Ele. É o que Jesus disse em João capítulo 15, né? Era só essa pinceladinha aí. Eu gostei muito da palavra que o irmão deu e ficou assim bem forte no meu coração isso.
o que Jesus disse em João 15, né? Sem mim nada podeis fazer, né? E como o pastor falou, esse tempo de pandemia faz a gente parar para refletir, Exato. né? E sem essa comunhão... Gostaria de compartilhar que nós não temos... Pode falar, fica à vontade. Vai, Neguinho. Ele está falando. Travou o áudio. Destravou. Oi. Estamos te ouvindo. Só compartilhar que entre os nossos indígenas, nós não temos nenhuma notícia assim tão maravilhosa para dar. Mas nós temos notícia de um colega nosso que depois de todo esse tempo sem contato, desde março, eu acho que desde março, abriu sem contato com a aldeia dele, ele pediu autorização para entrar na área indígena, recebeu, aí provavelmente ele teve que ficar, né, algum tempo de afastamento social para poder entrar na aldeia, e quando ele entrou na aldeia, ele encontrou o povo de Deus daquela aldeia onde ele trabalha, que não é povo guarani, é outro povo, eu não tenho certeza em que estado, mas é lá para cima do Brasil. Ele encontrou os indígenas tendo feito bastante roça, muita roça, acho que foram 5 roças enormes, e eles colocaram o nome da roça de Salmo 23. O missionário ficou muito admirado, porque sem a presença dos missionários, os indígenas abriram as suas roças e foi uma forma deles consagrarem a roça para Deus, colocando o nome de Salmo 23. Foi muito bonito. E ele encontrou os irmãos firmes na palavra, bem crentes. Então, ele compartilhou com o nosso grupo de missionários com muita alegria. E a gente sente fazendo parte de tudo isso, né? Porque é a igreja, é o Senhor se movimentando no meio dos povos. Então, foi muito lindo receber essa notícia da parte dele. Uhum. É o que disse o profeta É o missionário da APMT também. O profeta Isaías diz que a palavra do Senhor não volta vazia, né? E essa palavra cumpre o propósito para o qual ela foi... Aleluia. Louvado seja o Senhor por isso, né? A obra é dele, né? Não é nossa, né? São notícias boas que a gente recebe do mover de Deus, né, no meio dos povos. Queria... E a resposta de Deus, vou voltar a tocar nesse assunto, a resposta de Deus para essas crises sempre é crescimento, sempre é amadurecimento para com a sua igreja. É verdade. Desculpa, não entendi, querido. Não, eu estava dizendo que nós íamos orar, né? Agradecendo a Deus pela vida de vocês, orar pelo trabalho que vocês realizam aí em Santa Catarina, pelos demais missionários, pelas aldeias indígenas, para que neste tempo está sendo difícil para todo mundo, pegou todo mundo, né, de surpresa, tirou todo mundo da sua rotina, mas Deus continua sendo Deus, Ele é soberano, e Ele também tem usado toda essa situação para levar o Evangelho, fortalecer o Evangelho, confirmar a fé daqueles que já receberam, né, a semente do Evangelho em seus corações. Então, queria orar com vocês neste momento. Tá bom, pastor? Ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do nosso irmão, missionário Fernando, pela Angelita, sua esposa,
pela vida deste casal, ó Deus, que tem servido ao Senhor ali, em Santa Catarina, entre os Guaranis, e nós te pedimos que o Senhor venha fortalecê-los, guardá-los também, dando a eles muita sabedoria neste momento em que nós estamos vivendo de pandemia, para que o trabalho do Senhor continue e vidas sejam alcançadas e conheçam a Jesus como o único Salvador, Pai. Louvado seja o teu nome, porque a obra missionária, ela não é nossa, ela é tua. Nós somos apenas instrumentos em tuas mãos, testemunhas de Cristo Jesus. E que a tua igreja, o teu povo, nós possamos a cada dia, Pai, buscar esse relacionamento, porque a obra missionária, ela só vai acontecer através da nossa vida se, primeiramente, nós tivermos uma comunhão íntima, pessoal, diária, de dependência do próprio Senhor da igreja, do próprio Salvador da igreja, que é o Senhor Jesus. Sem a tua presença, sem a tua graça, nós nada podemos fazer. Nós dependemos de ti, Jesus. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor comprou o teu povo, povo de toda língua, de toda nação, de toda tribo. E o Senhor agora nos envia ao mundo para compartilhar do teu amor, para falar da tua graça, para testemunhar do Senhor ao coração dos homens. Usa-nos como instrumentos. Usa a tua igreja, Senhor, tua igreja em Carambeí, a tua igreja no Brasil, no mundo, para nós sermos testemunhas fiéis do Senhor e jamais perdermos a nossa missão, nosso objetivo, a nossa razão de ser neste mundo, que é glorificar o teu nome através do testemunho de Cristo Jesus. Abençoa, Pai, o teu povo, renova, guarde a vida do nosso irmão Fernando, da sua esposa Angelita, a sua família, os seus filhos, e obrigado, Pai, pela vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, fortalecendo vocês, renovando a força, dando sabedoria nessa situação, e conte conosco como igreja, com essa parceria que nós temos aí. O senhor quer uma última palavra para a igreja? Fica à vontade. Eu gostaria de falar, mas depois o Fernando fala. Eu gostaria de sair um pouquinho do estudo da palavra de Deus para uma reflexão prática do dia a dia. Que os irmãos sabem, né, que agora quando esfria o tempo, dá muito pico de pressão alta, então os irmãos devem se aquecer e devem tomar seu remédio de pressão na hora certa. Não podem descuidar da pressão em tempos de Covid. Melhor é não ter que ir para o hospital. Eu mesma tenho a pressão alta. Antes de ontem, eu tive que tomar 3 remédios de enalapril, do mais forte, e sempre estou muito bem aquecida. Porque as pessoas que elas têm a pressão alta, elas têm pico de pressão alta no frio. E costumam ter AVC. Então, eu exorto os irmãos a cuidarem bem dos seus corpos, se aquecerem, tomarem o remédio da pressão certinho, e até tomarem mais vezes. E quando der sol, quando tiver sol, por mais fraquinho que seja o sol, fique no sol. Não quer tomar sol no rosto, mas tome sol na cabeça, tome sol no dorso da mão, aqui embaixo do braço. É vitamina D, aumenta a imunidade, é o que protege do Covid. E se você não pode mais comprar ivermectina para tomar, vá na agropecuária, compre ivermectina. Parece loucura estar falando isso, mas é muito importante. Compre ivermectina, tome sem medo. A ivermectina para o cachorro é a mesma ivermectina humana, o que importa é a miligramagem. E eu não podia sair dessa live sem estar falando isso para os irmãos, é muito importante.
A gente, como missionário, se preparou na área da saúde, se preparou na área da educação. Então, a gente sente responsabilidade de estar falando isso para os irmãos. Agora, o Fernando vai dar a última palavra. Aqui em casa é assim, quem dá a última palavra sou eu. Sim, senhora. Queridos, muito obrigado. Obrigado mesmo, como já falei, obrigado pelo carinho, obrigado por esse pastoreio que você realiza sobre as nossas vidas. E como o pastor falou, que essa parceria continue para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Contamos com as suas orações, contamos assim com essa... e pode entrar em contato, pegar o nosso número, o WhatsApp, tá? E entrar em contato com a gente quando quiser, tranquilamente. Tá certo? Tendo sinal de internet, vamos ter o retorno. Tá bom, queridos? Então, Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a disposição de vocês em estarem com a gente agora pela manhã. Que Deus os abençoe, os guarde e continue usando a vida de vocês aí entre os povos guaranis e possam sempre levar a palavra do Senhor Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Que Deus abençoe com nossas orações, com a nossa parceria. E nós Obrigada. E queremos agradecer aí aos irmãos que estiveram conosco nessa transmissão. Que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu lar, neste dia, no domingo, dia do Senhor. E você que puder, que faz parte aí do grupo que pode participar conosco, né? Esteja conosco hoje à noite, às 19 horas, temos o nosso culto de louvor, de adoração a Deus, onde será também transmitido. Então, que Deus abençoe a cada um, a cada família, que todos fiquem aí na graça e na paz do Senhor Jesus.